que ser supervisados. Entonces, vamos a mencionar los principales riesgos y limitaciones de estos modelos, como el ChatGPT, por supuesto. Los riesgos en general más resaltantes, porque hay varios riesgos, pero vamos a mencionar los más resaltantes, son el sesgo e injusticia. El segundo, problemas de seguridad. El tercero, inestabilidad política y social. Entonces, estos riesgos pueden ser que los modelos, los riesgos de sesgo y de injusticia, hace referencia a los modelos de inteligencia artificial generativa o estos modelos en general, pueden replicar y amplificar potencialmente los sesgos y la injusticia existente en los conjuntos de datos. Es decir, pueden perpetuar, amplificar y mantener, ¿no? Si, por ejemplo, hay cierta discriminación hacia determinadas razas, sexos o religiones, pues se mantendrá y se perpetuará, ¿no? Lo que conduce a un resultado éticamente poco sólido, al fin y al cabo. Problemas de seguridad. Existe la posibilidad de que se utilicen modelos generativos altamente sofisticados para crear imágenes, videos o audios falsos que podrían utilizarse para engañar o confundir a las personas. Otro de los riesgos es la inestabilidad política y social. Los videos o fotos deepfake generados por estos modelos pueden amenazar potencialmente la honestidad de las elecciones, así como la estabilidad de la sociedad al crear pruebas falsificadas. También tendremos que hablar de las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de estos modelos? De hecho, esta pregunta la he realizado yo misma al ChatGPT y conocedores de sus limitaciones, la respuesta es falta de creatividad, es una de las limitaciones. La otra limitación es la dependencia de la cantidad y la calidad de los datos. Ya profundizaremos en ello. La tercera es el uso intensivo de recursos. Cuando hablamos de limitaciones y hacemos referencia a la falta de creatividad, hace referencia que aunque los modelos generativos son competentes imitando patrones existentes en los datos, estos no son capaces de desarrollar ideas originales y creativas. El mismo ChatGPT lo menciona. Esto es resultado del ChatGPT, claro, con las correcciones que se tienen que hacer. El otro es la dependencia de la cantidad y la calidad de los datos. Los modelos generativos dependen en gran medida de la calidad y el tamaño de los conjuntos de datos utilizados para entrenarlos, lo que hace que su rendimiento esté limitado por los datos disponibles. El tercer punto es el uso intensivo de recursos. Estos modelos generativos, como el procedimiento lingüístico a gran escala de ChatGPT, también necesitan recursos informáticos desmesurados para funcionar correctamente, lo que dificulta su escalabilidad. Disculpe. ¿Por qué preocupa el uso de estos modelos? No sé si se han preguntado. Hay mucha información respecto a los aspectos positivos, pero también lo que agradezco de este webinar es que nos permite ir más allá de no solamente los aspectos positivos, sino realmente cuáles son todos los aspectos que puede implicar el uso de estos modelos, ¿no? Como el ChatGPT. Y modelos similares. Por ejemplo, podemos hacer referencia en estos casos del Tai Chatbot, que en 2016 Microsoft publicó o lanzó, y que fue diseñado para aprender de las interacciones con humanos y mejorar sus respuestas. ¿Y qué es lo que todo el mundo recordará? Que en menos de 24 horas, Tai empezó a soltar comentarios racistas y vulgares, lo que provocó una reacción generalizada y llevó a Microsoft a cerrarlo. Volvemos al caso de los videos falsos, pues estos videos pueden utilizarse con fines de propaganda política, chantaje digital, campañas de desinformación, provocando confusión y desconfianza en los medios de comunicación. En cuanto a los accidentes de coches autónomos, los coches autónomos debemos recordar que se basan también, bueno, en parte de su sistema en la inteligencia artificial generativa para tomar decisiones y navegar por las carreteras. Sin embargo, se han producido varios accidentes con estos coches, incluido un accidente mortal en 2018, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad de la misma y la fiabilidad de estos vehículos también. ¿Cuál ha sido el problema? Pues el accidente se produjo como resultado de que un Uber automatizado no tenía la capacidad de clasificar un objeto como un peatón, a menos que ese objeto, o sea, a menos que ese peatón estuviera cerca de un paso de peatones, de un paso de cebra. ¿Qué es lo que había sucedido? La persona había cruzado en una zona que no era paso de cebra y el coche automatizado pues no la reconoció y la atropelló. Entonces es algo que
definitivamente preocupa. Luego, la infracción de derechos de autor. Este tipo de modelos puede utilizar para crear nuevas obras de arte o música basada en materiales existentes. Sin embargo, esto plantea problemas de infracción de derechos de autor, ya que la propiedad de las obras originales puede no atribuirse o compensarse adecuadamente. Pero vamos a ir a un paso más allá y vamos a ver, no solo podemos hablar de los riesgos, sino tenemos que ver cuáles son la estrategia de mitigación de estos modelos, ¿no? Incluidos el ChatGPT. Los riesgos, vamos a hablar ahora de los riesgos. Tengo que mencionar que esta información que a continuación voy a indicar está basada en la desarrollada por IBM, titulada Risk and Large Language Models, o en español, riesgos de modelos lingüísticos de gran tamaño, ¿no? Entonces, los riesgos que se podrían encontrar son la alucinación, el bias, 3, el tema de consentimiento, riesgo de consentimiento, y 4, riesgo de seguridad. En el riesgo de alucinación, bueno, antes de continuar tenemos que precisar que realmente está mal llamado alucinación, porque debería llamarse creación de afirmaciones falsas por el modelo. Porque cuando le atribuimos la palabra alucinación, estamos atribuyendo una capacidad una capacidad de ser humano, que no es el modelo, no es un ser humano, entonces no puede tener alucinación, se llama creación de afirmaciones falsas. ¿Cuándo crea esto? ¿O cómo se puede saber si crea esto? Bueno, cuando asegura que cuando aseguran estos modelos que son humanos o que tienen sentimientos, o cuando crean información de afirmaciones falsas como Marte está poblada por 2.500 millones de personas. ¿Cómo se puede mitigar estos riesgos? O en este caso, esta creación de afirmaciones falsas a través de la explicabilidad de cómo se llegó a este resultado, ¿cierto? El segundo punto es el segundo riesgo del bias o sesgo, pues la representación, cuando se hacen preguntas y el resultado termina siendo la exclusión, obviamente no intencionada, pero la exclusión de grupos populares, ya sea porque normalmente el resultado es el resultado de hombres, caucásicos, etc. Entonces, ¿cómo podríamos mitigar esto? A través de la cultura y la auditoría. Cuando mencionamos cultura, ¿a qué nos referimos? Pues se necesita un equipo diverso y multidisciplinario trabajando en este sistema, porque no solo los datos, sino también el equipo implicado tiene que ser diverso, porque si no aflora sus propios sesgos. Y en cuanto a la auditoría, que es parte también para mitigar este sesgo, la auditoría tendría que hacerse antes y después de la implantación del modelo. Luego, el tema del consentimiento es un elemento bastante fundamental, ¿no? En el sector legal lo sabemos. Se tienen que hacer las preguntas, este riesgo de consentimiento, pues se tienen que hacer las preguntas si la data que ha usado para este modelo es representativa. Los datos fueron obtenidos con consentimiento. Tienen problemas de derechos de autor. Es posible que algunos, o varios, o muchos modelos hayan sido creados infringiendo la privacidad de las personas. Y esto lo tienen que saber tanto las personas que lo desarrollan como las personas que desean usarlo. Y para mitigar el riesgo relacionado con el consentimiento necesitamos un esfuerzo combinado de auditoría y rendición de cuentas, o en inglés accountability, y que incluye la rendición de cuentas o accountability, pues ¿qué es lo que se tiene que considerar en ello? Establecer procesos de gobernanza de inteligencia artificial. 2, garantizar el cumplimiento de la legislación y las normativas vigentes, tal cual sea el estatus. 3, permitir vías que ayuden a las personas a que se incorporen sus comentarios para dar a conocer este problema de consentimiento, quizás. El cuarto problema o el cuarto riesgo es la seguridad. Los grandes modelos lingüísticos como el ChatGPT pueden utilizarse para todo tipo de tareas maliciosas. Los hackers han conseguido que los modelos de inteligencia artificial cambien su programación original, apoyando cosas como el racismo, sugiriendo a la gente que haga cosas ilegales, entre otros. Otro ataque también es la inyección indirecta de prompt. ¿Qué es esto? Esto ocurre cuando un tercero altera el sitio web añadiendo datos ocultos para cambiar el comportamiento de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la consecuencia? La automatización de la IA puede enviar instrucciones maliciosas sin que te des cuenta, y eso es un gran problema de seguridad.
¿Cómo se puede mitigar esto? Y en general, ¿cómo se puede mitigar, ayudar a la mitigación de estos riesgos? Pues a través de la educación. Necesitamos conocer los puntos fuertes y débiles de esta tecnología. Eso significa formar a nuestra propia gente sobre los principios para la gestión responsable de la inteligencia artificial, el riesgo, inclusive el riesgo del coste del medioambiental, los sistemas de salvaguarda, así como cuáles son las oportunidades, por supuesto. Un dato importante a considerar es que entrenar un nuevo modelo lingüístico de gran tamaño, es decir, entrenar un modelo similar al ChatGPT, produce tanto carbono como más de 100 vuelos de ida y vuelta entre Nueva York y Pekín. Entonces lo tenemos que considerar y pensar. Y voy a hacer unas preguntas, dejar unas preguntas que deberíamos hacernos, ya seamos como desarrolladores, ya seamos entidades o como profesionales que utilizamos el sistema. Es, ¿cuál es el costo de usar una inteligencia artificial que promueve la desinformación? ¿Cuál es el costo si tu marca está implicada con el uso de este sistema y no conoces los pros y los contras, o cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el coste de los individuos? ¿Cuál es el coste de la sociedad en general? Desde mi punto de vista, creo sinceramente que debemos preguntarnos sobre las externalidades negativas del uso de esta tecnología y valorar si debemos usarlo o no y en qué momento. Y bueno, eso es la parte de mi exposición. Solo un punto final es, para las personas que no saben el concepto de externalidad, lo voy a comentar de una manera bastante general, pues deben tener como a todo tipo de efectos dañinos para la sociedad generados por la actividad de producción o consumo, en este caso por la actividad de esta tecnología, las cuales no están presentes en sus costes, ¿no? Entonces, no sé si he podido explicarme bien o no. Sí, Karen. Gracias por tu presentación, por tu visión general sobre la inteligencia artificial, sus riesgos en general. Es por eso que la revista Economist hace unas semanas ha hecho esta me olvidé cómo se dice capa en español, pero esta capa de revista. No sabemos, la grande discussão, e câmbio para português aqui, a grande discussão que nós temos é: a inteligência artificial é boa, é ruim, quais são os problemas? E com essa visão geral, com essa visão mais ampla que a Karen nos deu a respeito dos principais riscos, dos principais problemas, nós iniciamos agora uma série de questionamentos, alternando questões técnicas e questões jurídicas que possam também ser perguntadas a respeito do tema. E fiquem à vontade, também anotem seus temas, ao final teremos também uma sessão de perguntas e respostas. Então, anotem suas perguntas e poderemos fazer ao final também aos painelistas. E a próxima pergunta eu dirijo ao Douglas, é uma pergunta de cunho eminentemente técnico. E é a seguinte: o que é um grande modelo de linguagem? Nós falamos tanto de ChatGPT, mas o que é um grande modelo de linguagem? Quais são a visão dos mecanismos de atenção e a distinção das abordagens para geração de texto de mecanismos anteriores? O que diferencia os grandes modelos de linguagem, os LLMs atuais, de sistemas anteriores, Douglas? Legal, legal. Excelente pergunta. Bom, antes de mais nada, thank you, Sophie, Sean, obrigado a todos também presentes aqui, os painelistas, Emanuel, André, a Inês. A quem está presente, conheço alguns nomes aqui, o Lucas, sei que é um background técnico também. Legal, quando a gente fala de LLM, Large Language Model, especificamente, que eu sei que com esse for LLM pode ter outro significado também, são basicamente os grandes modelos de linguagem e que são imbuídos ali da tarefa de, com base em bilhões de palavras, texto e assim por diante, ou seja, em grande quantidade de dados, uma base massiva, tentar extrair as conexões e as relações das palavras entre si, para conseguir gerar tarefas depois de, por exemplo, geração de texto, síntese de texto, correção do mesmo também.
Então, basicamente, de maneira geral, LLMs são isso, assim, são grandes modelos que treinam em bases enormes, com técnicas de deep learning ali. Então, deep learning seria uma espécie de sub-área do machine learning muito focada em redes neurais, né? Machine learning pode ter N técnicas, porém, deep learning especificamente trabalha muito com redes neurais. E essa questão de atenção é outra pergunta super, super interessante aqui, porque atenção é um conceito matemático, que a gente consegue analisar ali relação entre elementos, mas que ele foi inicialmente proposto para esse tipo de problema computacional, de geração de texto e assim por diante, em 2017 ou 2018 por pesquisadores da Google. Eles que propuseram ali um artigo falando sobre que a atenção é tudo que a gente precisa ali para processar textos. E isso foi o pontapé para que diversas outras empresas, inclusive concorrentes da Google, desenvolvessem seus modelos ali para trabalhar com ele, né? O que eu acho que vale a pena dizer, assim, sem entrar muito no nível específico do técnico, a diferença, então, desses modelos atuais LLM que usam transformers para os anteriores, é que os anteriores usavam muito a palavra em si e buscavam a relação delas com o termo seguinte. Então, dado que surgiu esta palavra, a palavra advogado, por exemplo, qual será a palavra seguinte? E aí ele terá ali N bases para serem treinadas. Só que como ele tem um custo muito alto computacional para analisar tudo, via de regra você conseguia entender a relação entre palavras seguintes. Então, dado A, qual a palavra B? E assim por diante. Na atenção, não. Na atenção, a gente tem uma técnica de transformar as palavras em embedding, que aí a gente transforma isso em vetores de características, por exemplo, e eu consigo gerar uma relação entre todas as palavras de uma frase, por exemplo. Então, se eu vejo uma frase como o gato tomou leite, ou algo assim, eu consigo entender o relacionamento entre as palavras, consigo perceber, por exemplo, que o gato ali vai ser o sujeito da minha frase, tomou o verbo e leite seria o objeto. Então, quando eu for gerar uma frase com algo parecido, vou colocar palavras que têm algum grau de correlação similar também. Então, eu não preciso gerar o gato tomou leite, posso colocar o cachorro tomou leite, porque ele vai entender que eles têm um significado parecido semanticamente. São objetos, são animais e assim por diante. São sujeitos, aliás, são animais e assim por diante. Então, a principal diferença é essa. Com esse mecanismo, a gente consegue analisar sentenças, frases, etc., muito maiores, e com isso tentar entender a relação entre elas. Se a gente olha uma base pequena, eu treino com um texto super reduzido, muito provavelmente ele vai ter um desempenho pífio, um desempenho muito ruim comparado ao que qualquer ser humano conseguiria fazer. Porém, justamente por isso que a gente precisa de bilhões de dados, bilhões de palavras, assim por diante. Porque a ideia é que ele veja tantos exemplos que ele se torne muito eficiente em gerar coisas, gerar frases que são parecidas semanticamente com aquelas anteriores, né? Acho que no macro é isso. Deu para dar uma passada no LLM e deu para dar uma passada no o que é esse mecanismo de atenção e por que isso diferencia, né? Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Inês, por favor. Sim, eu dirigia agora uma pergunta à Aline. Depois de termos ouvido já uma visão geral dos riscos éticos e legais e sendo este webinar focado em resolução de litígios em arbitragem, eu perguntava agora à Aline como é que os advogados podem utilizar ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, sendo normalmente uma profissão que é altamente regulada e em que os advogados têm que obedecer a um código de ética e de deontologia bastante restrito. Aline, acho que estás em mute, portanto não estamos a ouvir. Ok. Estão ouvindo agora? Sim, agora sim. Bom, então vamos lá. Então, essas ferramentas que usam IA generativa, com certeza podem ser muito úteis para os profissionais da área do direito, sejam eles advogados, juízes ou até analistas jurídicos. Mas a gente precisa primeiro delimitar em que contextos aceitamos esse tipo de uso dessa ferramenta. Seja um escritório delimitar se dentro do escritório dele é aceito, se dentro de um judiciário as pessoas que estão sendo submetidas a uma sentença
ou o próprio advogado que elaborou a petição, os colegas de trabalho, as próprias chefias ou o dono do escritório têm ciência que isso foi gerado através de uma ferramenta de IA generativa? E por que isso é tão importante? Então, só sabendo se foi utilizado. Primeiro, é saber a origem, né, desse texto, justamente porque temos qualquer ferramenta, ela tem seus pontos negativos ou tem erros que já são mundialmente conhecidos. Então, primeiro é esse ponto, saber se esse texto foi gerado por uma ferramenta de IA generativa como o ChatGPT. E também sabendo que a gente está usando uma tecnologia de inteligência artificial, o ChatGPT é uma das ferramentas, mas também tem outros tipos de ferramentas, né? Então, é uma mineração de texto que acaba sendo até um dos insumos do próprio ChatGPT, que é interpretar ou identificar padrões de um determinado texto. Eu vejo que, dependendo da tecnologia que é usada, vão ter mais discussões éticas ou menos discussões éticas. Se, por exemplo, a gente está vasculhando sentenças judiciais e só estamos querendo identificar qual é a doutrina mais citada, qual a jurisprudência mais citada, se o juiz tem tendência a votar positivo ou negativo. Eu vejo isso mais como um levantamento de estatísticas sobre o que já ocorreu do que talvez discussões éticas sobre como a coleta foi feita ou não, porque justamente ninguém está sendo submetido ao resultado dessa inteligência artificial. Mas, em contrapartida, quando essa inteligência artificial é utilizada para uma tomada de decisão e alguém pode ser prejudicado pelo que essa inteligência artificial resultou, aí sim muitos questionamentos éticos podem ser levantados. Dentro de cada país, dentro de cada profissão, né, a gente tem um código de ética a ser seguido. Além dos aspectos éticos, também seguir a própria legislação do país e tanto normas técnicas, entre outras orientações. E quando a gente usa essa tecnologia, principalmente oriundo de IAs generativas que acabam reproduzindo trechos de textos que ela já foi treinada anteriormente, acho que o principal problema, né, e o primeiro problema que eu cito é a falta de transparência. Então, se a gente não conhece a forma como ela foi treinada, os dados que foram usados para o treinamento, como que a gente pode averiguar se o texto que a gente está usando oriundo dessa ferramenta, ele está dentro da legislação, está atendendo a um código de ética? Então, e acaba até outras questões, né, outros princípios de inteligência artificial, cada país também acaba tendo os seus próprios princípios. A gente não consegue validar nem os princípios e nem a própria legislação se a gente não conhecer esse funcionamento interno. Então, eu vejo que qualquer tecnologia é muito útil para os advogados, mas tem que ser usada com ressalvas e, principalmente, quem está sendo submetido ou pessoas que estão sendo envolvidas com esse texto gerado por esse tipo de ferramenta, eles têm que ter ciência justamente pelas implicações, principalmente negativas, que podem ser originadas. Sim, e há também muitas questões relacionadas com privacidade e proteção de dados pessoais, e até já vimos algumas empresas a banir o uso destas ferramentas por terem receio de que os trade secrets e informações secretas de fornecedores e da própria empresa sejam depois leaked na internet. Eu passava agora a palavra para o Emanuel, portanto voltamos agora aqui ao espanhol. Gracias, Inés. Ok. Bueno, mi pregunta va para Douglas. ¿Cuáles son las barreras técnicas que impiden a los actores del derecho, a los abogados y árbitros para este caso en la resolución de disputas, de aprovechar herramientas como los LLMs para justamente la resolução de conflitos? Legal, legal. É uma pergunta interessante, porque quando a gente pensa, no caso, por exemplo, em algo como o ChatGPT, o nosso contexto primário, que casa um pouco com o que o pessoal já citou, são os insumos com os quais eles foram treinados.
Então, o primeiro limite seria esse. Qual a qualidade daquele dado? Aquele dado representa algo que faz sentido ou não? E não estou falando nem apenas do que ele está gerando, mas o que foi utilizado para alimentá-lo no treinamento, né? Então, essa é uma primeira limitação técnica, que seria ter uma quantidade razoável de insumos ali, para que ele seja assertivo e funcional para esse contexto específico. Porque se a gente só pega algo como o ChatGPT e especializa ele, ainda assim teremos um viés, teremos uma memória de longo prazo ali, atrelada aos dados que ele já foi treinado originalmente. Se a gente pega só uma base especializada, talvez não seja densa o suficiente para que ele tenha a qualidade. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que eu entendo que é bem relevante aqui para o nosso contexto, casa um pouquinho com alguns itens que a Karen trouxe também, que a Aline passou ali por cima do tema, que seria a alucinação ou coisas do tipo. A tarefa hoje principal dos LLMs seria gerar texto. Ponto. Então, ele vai gerar texto que tem algum grau ali de qualidade, que tem algum grau de semântica atrelada. Então, novamente, se eu digo o gato tomou leite, eu posso dizer o cachorro tomou leite. Faria algum grau de sentido. Mas pode ser que o cachorro nunca tenha tomado leite. Então, apesar de fazer sentido, aquilo não é um insumo de qualidade, ou aquilo não é uma resposta de qualidade. Então, para esse nosso contexto, eu imagino que são duas principais limitações. O custo computacional para se processar em cima de uma base e essa base, então ter ali um dispositivo que seja grande o suficiente para a área específica, porque também não é muito legal treinar com outro tipo de legislação, ou então com outro tipo de insumos que talvez possam ter divergências com o caso específico. Uma outra limitação seria sobre isso. A prática jurídica, ela existe ali margem para uma certa... bom, vou estar falando aqui de um campo que não é meu, mas a prática jurídica abre margem para uma certa subjetividade, porém, ao mesmo tempo, ela é baseada em princípios um tanto quanto objetivos, ou pelo menos deveria ser assim. E, portanto, os modelos atuais que só geram texto, eles podem fugir um pouco desses princípios. Então, queremos ter uma abordagem mais compliant, uma abordagem mais aderente, mais focada, porém, essa técnica hoje é um pouco mais abrangente. Então, ela pode ir para um caminho que talvez não seja tão legal. Para tarefas mais criativas, para proposta talvez de texto e assim por diante, perfeito. Agora, para uma análise um pouco mais minuciosa, onde é legal ser objetivo ali, talvez não seja tão legal. Acredito que essas são as várias limitações. Então, tanto na questão técnica, de fato, de ter os insumos para treinar, quanto na questão da aplicabilidade ali, de permitir um pouco dessa criatividade do modelo, né? Perfecto, muchas gracias, Douglas. Es sumamente importante entender el contexto actual y hacia dónde vamos y el estado actual de las herramientas. Bueno, ahora paso a André, que va a hacer la siguiente pregunta. Gracias, Emanuel. E problemas, alguns riscos que já foram identificados lá no início pela Karen, e que eu dirijo a pergunta especificamente à Aline, porque é objeto da pesquisa, justamente, de doutorado dela, e diz respeito a questões atinentes à transparência desses sistemas, à transparência dessas ferramentas. Os sistemas de resolução de disputa, eles têm um nível mínimo de transparência de como esses algoritmos utilizados funcionam e como a decisão foi feita. A transparência pode ser uma forma de mitigar os riscos que são inerentes, que derivam da utilização de sistemas de inteligência artificial na resolução de disputas. E quais são? E é possível identificar todos os aspectos éticos de um sistema de resolução de disputas usando inteligência artificial sem um nível de transparência? E, por último, quais são os possíveis níveis de transparência que nós conseguimos identificar nesse tipo de sistema? Por favor, Aline, você, como tem uma pesquisa sobre isso, esperamos as suas considerações.
Você está no mudo. Muito obrigada pela pergunta, André. Sim, eu entendo que qualquer sistema que vá afetar diretamente um cidadão, principalmente para restringir algum direito, ou até conceder um direito, talvez que uma pessoa poderia não ter, sim, devem ter um nível de transparência mínimo. E só que antes a gente abordar até em específico sobre os sistemas de resolução de disputa, vale a pena mencionar que existe até uma norma técnica que trata sobre esse assunto. A norma 7001 do I3E, que é uma entidade internacional que regula tanto questões da área de engenharia quanto da área de computação. E essa norma técnica ele define que existem níveis de transparência que podem ser aplicados e também transparências adequadas ao destinatário. Então, em sistemas de alto risco, né, como o próprio marco regulatório brasileiro acabou abordando esse termo, eu vejo que poderia ser exigido um nível de transparência maior, justamente pelas consequências que esses sistemas proporcionam, caso tenham um comportamento inadequado. Aí talvez eu possa seguir até o que essa norma define sobre o que seria um nível de transparência elevado, mas também temos a questão da transparência para o destinatário. E o que seriam esses destinatários? Bom, vou abordar alguns deles e alguns comentários, por que é importante para cada um. Primeiro, para o próprio desenvolvedor. Então, quando a gente fala de um sistema de IA que usa redes neurais profundas, muitas vezes o programador ele sabe quais dados ele está alimentando, ele sabe como ele configura o algoritmo para treinar, mas como o algoritmo interpreta os padrões de dados e fornece resultados a partir das entradas que ele recebe, isso muitas vezes o programador acaba perdendo esse controle e não tem como mapear justamente pela complexidade desse tipo de tecnologia. E aí que vem aquele termo de black box ou algoritmos opacos, justamente pela dificuldade do próprio técnico que construiu a tecnologia em compreender exatamente como o caminho aquele algoritmo percorre quando ele se depara com determinadas entradas. Então, e o técnico, o programador, que ao ele fazer ações para ter transparência, aqui eu trago um termo muito interessante, se chama explicabilidade, que é você fazer ações, sejam elas técnicas, muitas vezes são técnicas, para tornar aquele algoritmo mais compreensível. Na verdade, não o algoritmo em si, sim o modelo matemático oriundo daquele algoritmo. E a gente muitas vezes consegue uma transparência parcial do sistema. Então, só que ele tendo essa transparência parcial do sistema, ele consegue fazer testes com maior eficiência, ele consegue mapear riscos do sistema, ele consegue mapear pontos cegos do sistema, e tendo isso mapeado, ele pode fazer até controles, tanto controles para reduzir a ocorrência do risco ou reduzir o impacto negativo do risco, quanto também para adotar soluções que vão ser implementadas caso o impacto negativo ocorra. Então, se uma pessoa teve um direito cerceado ou teve um benefício, talvez do governo restringido, será que temos um mecanismo para essa pessoa exigir que ela seja submetida a uma validação humana, se a pessoa consegue recorrer da decisão? Mas como que o cidadão vai recorrer da decisão se não tem a transparência por parte do cidadão? Aí entra um outro tipo de destinatário, que é também o cidadão compreender como a decisão foi feita. A gente não precisa, talvez, aprofundar no nível tão técnico, até porque a grande parte da sociedade não tem conhecimentos tanto estatísticos quanto de matemática e de computação, em específico desses modelos matemáticos oriundos de IA. Então, sim, tem que ser uma explicação adaptada e de acordo com quem recebe. E sim, visando, eu só acabo falando muito do poder público, né, mas entra até para um sistema de resolução de disputa. Quem foi submetido a uma determinada decisão que foi principalmente se foi desfavorável, ela não quer compreender se ela vai aceitar essa decisão, se realmente aquele sistema ele está de acordo com a lei, se numa próxima resolução de disputa ele vai continuar utilizando esse sistema.
Então, sem essa transparência para o destinatário, no caso o cidadão ou um cliente que usa esse sistema, não é possível esses questionamentos. E ainda tem outros tipos de destinatários, também temos órgãos fiscalizadores, como no caso do Brasil tem o Tribunal de Contas da União, também temos o próprio judiciário, então alguém que questione como aquele algoritmo está funcionando, e esse algoritmo é questionado perante o Poder Judiciário. Existe uma transparência específica e adaptada para o conhecimento que os juízes têm para eles poderem julgar se aquele algoritmo pode estar violando algum direito ou não? Então, mais uma vez, se não tem, é difícil como que um juiz vai poder decidir, né, e até dizer se aquele sistema poderia ser usado ou não, sem esse determinado nível de transparência. Então, é muito importante essa questão. Então, aí entra a questão dos sistemas de resolução de disputa. Eu vejo, dentre todas essas questões, pelo menos quem vai utilizar esse sistema e vai ser submetido a essa decisão, com certeza, pelo menos, quer compreender o mínimo de como a decisão foi tomada ou quais são os subsídios para essa tomada de decisão, ou como foi exatamente treinado, né? Também é muito interessante. Tendo esse conhecimento, principalmente na nível técnico, os próprios programadores conseguem mitigar boa parte dos riscos e pelo menos ter eles mapeados, né? Então, sempre vai existir algum risco, mas tendo mapeado e tendo soluções para tratar esses impactos negativos, também acho um ponto muito importante. E a segunda pergunta é a questão sobre os aspectos éticos. Aí também, mais uma vez, eu trago a questão da transparência. Como vamos discutir aspectos éticos se o sistema viola algum aspecto ético sem conhecer como ele funciona internamente? Então, aqui, geralmente, quando fala de aspectos éticos, a gente traz muita discussão das variáveis gênero e raça, justamente porque são problemas mundiais conhecidos que mulheres e pessoas negras acabam sendo prejudicadas por alguns sistemas de IA. Aí não falando exatamente de resolução de disputa, falando de IA no geral, né? Mas também, sem uma devida transparência, como podemos verificar se esse sistema de resolução de disputa não está sendo dado um peso ou se realmente deveria estar sendo utilizado variáveis como gênero e raça na hora de definir o sistema recomendar essa solução. Então, eu vejo que, dependendo, eu até fico pensando assim, em algum contexto seria aceitável ponderar gênero e raça, mas se existir uma justificativa para ser ponderado, que seja pelo menos uma justificativa pública e que as pessoas até possam questionar a própria existência desses tipos de variáveis. E só ressaltando a importância da transparência, eu vejo que tem entidades internacionais e os próprios países que já estão regulando a inteligência artificial e definem seus princípios. Em alguns pontos, eles divergem dos princípios, mas transparência acaba sendo um princípio que é comum em diversos países e diversas entidades internacionais. Então, eu vejo como um princípio que é um insumo até para validar os outros princípios da inteligência artificial e chegar ao mais próximo de uma inteligência artificial responsável e confiável, que as pessoas realmente não tenham dúvidas sobre o resultado que foi fornecido pelaquela solução e que eles possam confiar. Então, eu vejo como um ponto que pode ser muito, muito explorado. Respondi tudo? Faltou alguma coisa? Acho que foi. Muito obrigado, Aline. E a sua resposta já abrangeu até umas dúvidas e alguns comentários que foram feitos pelo Lucas e pela Mabel no chat, que vinham discutindo justamente a ideia de coded bias, essa ideia de preconceitos implícitos no código e embutidos no código, pode ser eventualmente mitigada ou afastada ou pelo menos controlada dentro de alguns limites pela transparência, né? Pelas exigências de transparência podem ser feitas em regulação ou não. Isso é algo que a gente vai discutir em seguida. Eu passo a palavra para o Emanuel. Não, passo a palavra para a Inês, desculpem. Sim, passando agora para uma vertente mais técnica e, portanto, voltando ao Douglas, com o uso mainstream das ferramentas de AI, temos por vezes ouvido falar em alucinações e, do que eu entendo, estas são respostas confiantes dadas para estas ferramentas, mas que não são
justificadas, tendo em conta os dados com que foram treinados, como, por exemplo, aquela afirmação que a Karin deu sobre um chatbot afirmar que vivem milhões de pessoas em Marte. Eu pergunto ao Douglas porque é que estas alucinações ocorrem, se podem ser controladas e se são sempre um comportamento indesejado, ou se haverá alguma situação em que é benéfico uma ferramenta ter estas alucinações. Legal, perfeito. A alucinação seria exatamente ali o que você citou, então, como eu tinha citado na resposta anterior, o objetivo de LLMs podem ser diversos, podem ser sintetizar textos, podem ser corrigir a gramática, mas o que a gente tem visto, na sua maioria hoje em dia, ainda mais com o ChatGPT, é a geração de textos, né? E é exatamente essa tarefa que os desenvolvedores se propuseram quando fizeram o ChatGPT. Então, é gerar textos. Não necessariamente textos que são corretos, semanticamente falando. Eles, via de regra, são corretos sintaticamente, lexicamente, então utilizam ali os símbolos da gramática de maneira correta. Muitos linguistas estudam nessa área e tudo mais. Porém, a semântica já é algo que é um pouquinho mais complexo ali de se garantir que ela de fato funciona e que aquilo é real. Isso acontece ali, pegando o exemplo que eu tinha citado, por exemplo, eu falei que o gato bebeu leite, mas aí ele gera que o cachorro bebeu leite também. A sintática, a parte sintática e léxica disso está tudo bem, perfeito, funcionaria, mas não sei se aquilo é real ou não, se aquilo de fato aconteceu. E aí é justamente essa definição que a gente dá ali para o hallucination, alucinação, que é a capacidade dos modelos de gerar frases, texto com convicção, que estão corretos gramaticalmente falando, mas que não transmitem uma mensagem verdadeira, né? Ou pelo menos que não aconteceu. Ele pode dar algo que pode acontecer, mas que não aconteceu ainda. E sobre se isso é indesejado ou não, e se é possível controlar, acho que casa um pouquinho ali com o que o Emanuel citou na minha resposta anterior, que ele falou que é importante analisar o contexto, né? Então, para determinadas tarefas, eu quero ter um maior grau de criatividade. Então, estou disposto a não necessariamente estar objetivamente correto, porém, quero ter ali um leque maior de possibilidades, de gerar coisas novas, assim por diante. Então, muito útil para a geração de textos pessoais, de livros, coisas do gênero, uma proposta inicial para um post, para uma redação, porém, não muito útil para coisas objetivas e compliant. Então, tem toda a questão ali que a Aline citou de interpretabilidade do modelo. Isso é um tema super quente na área de computação. Hoje, por exemplo, para quem é do Brasil, para quem não é do Brasil, pela LGPD eu não posso utilizar modelos não interpretáveis para a tomada de decisão de crédito em bancos, por exemplo. Porque não é interpretável, eu não consigo justificar ali o que levou em consideração, como levou em consideração. Então, tem sido feita uma força-tarefa de pesquisadores ao redor do mundo sobre atuação e interpretabilidade de modelos mesmo, inclusive de redes neurais que hoje não são interpretáveis via de regra. E sim, é possível a gente mitigar essa alucinação. O problema disso é que na prática ele vai se tornar um grande buscador de textos da sua base, porque se você evita 100% da alucinação, quer dizer que ele vai gerar somente textos exatamente iguais ao que tem na base dele. Então, ele vai pegar um Ctrl+C, Ctrl+V de algo ali. Porque aquela frase, ela existe, em algum momento ele já viu aquilo. Se eu permito a alucinação ao monte, com uma grande amplitude, aí ele já gera algo totalmente não previsível necessariamente. Existem vários experimentos que eu já fiz ali com geração de música e tudo mais, que você tirando, por exemplo, essa permissão dele de alucinar, você coloca a primeira estrofe, a primeira verso da música, ele vai transcrever literalmente a letra, literalmente. Então, vai ser exatamente a letra da música que já existe hoje. Agora, se você permite essa maior maleabilidade, ele já vai gerar algo inédito ali, que pode ser muito bom ou não. Então, acho que isso vai muito na linha do que o Emanuel provocou ali anteriormente, para responder isso. Então, a gente tem que entender o contexto. Para alguns contextos vai ser muito bom eu permitir essa alucinação, que é justamente para oxigenar as ideias ali, trazer novas visões. Para outros, não. E aí fica a cargo de quem está usando a inteligência artificial entender em qual contexto ele está inserido, né? Obrigada, super interessante essa parte do contexto e do grau de alucinação
que podemos necessitar para alguma situação ou não. Eu passava então agora a palavra para o Emanuel. Gracias, Inés. Bueno, mi pregunta va para Aline. Entendiendo que ChatGPT, los LLMs es una realidad hoy día y mucha gente lo usa, ya hay productos legales. ¿Cuáles serían las razones para la utilización de herramientas de inteligencia artificial dentro de la resolución de disputas? Muito obrigada, Emanuel. Apesar de a gente ter comentado tanto dos impactos negativos e também comentei da necessidade de transparência, que muitas vezes é custosa também, a gente fala de transparência, mas tem todo um custo técnico e de tempo para essa implementação, e nem sempre é possível uma transparência tanto quanto gostaríamos, mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, há muitas razões também para a utilização desse tipo de ferramenta. A gente precisa ponderar também o quanto a tecnologia foi desenvolvida de forma responsável e seguindo diretrizes técnicas, e também com os benefícios. Quando temos muitos riscos e incertezas sobre o uso da ferramenta e os riscos dela, talvez a gente possa comentar até de algumas razões para não utilizar. Mas partindo do pressuposto que dessas diretrizes e boas práticas internacionais, eu vou citar algumas das razões. Então, o que eu vejo, principalmente a resolução de disputas, talvez no âmbito dos tribunais, e evitar litígios. É de conhecimento, talvez até mundial, ou principalmente no Brasil, que não há funcionários suficientes, sejam servidores públicos ou magistrados, para resolver todos os litígios existentes na sociedade. A própria tramitação do processo judicial, além de ter um custo e inviabilizar até algumas pessoas a terem acesso à justiça, também leva em média 7, 8 anos, quando não falamos até de 15 anos um processo tramitando. Então, o uso de sistemas de resolução de justiça com certeza vem para dar maior celeridade e também impedir que você receber um direito, garantir um direito sem esperar tanto tempo. Acabei falando também a própria questão do acesso à justiça. Entrar com um processo tem um custo relativamente alto, então será que mais pessoas podem ter acesso à justiça usando esses tipos de sistema? Outro ponto que eu trago é a questão da imparcialidade. Eu vejo ainda como um utópico, dizer que um sistema de inteligência artificial seria imparcial ou ético. Às vezes se parte desse pressuposto porque foi uma máquina que fez esse julgamento, então seria imparcial. Mas se a gente for considerar que essa máquina está reproduzindo textos que ela aprendeu anteriormente, mesmo considerando essa questão da alucinação que foi comentado pelo Douglas, acabam até em algumas vezes, repetindo informações que aprendeu anteriormente. Então, se ela aprendeu anteriormente com textos, vamos dizer, contaminados, são textos que têm discriminação, textos que têm preconceito, será que esse sistema da IA, que não foi desenvolvido com devido cuidado, ele não vai ser um repetidor desses problemas que já existem na sociedade e são oriundos da própria atitude humana? Então, a imparcialidade tem que ser considerada com uma certa ressalva, mas acaba sendo um ponto a ser ponderado. E a questão do próprio volume de informações. Então, o ser humano, por mais conhecimento e estudo que ele tenha, tem uma limitação para ler tantos documentos, aprender com tantas informações. E a máquina, ao fazer essa leitura de milhões, até bilhões de documentos, e conseguir detectar padrões, com certeza vem para contribuir e, nesse sentido, até ser um benefício e que justifique o uso da tecnologia justamente pela nossa limitação de leitura e compreensão de tantos documentos. Então, eu vejo, sim, inúmeras razões, mas sim, sempre usando de forma responsável, até para garantir a própria confiabilidade da tecnologia. Okay. Muchas gracias, Aline. Queda claro que las ventajas están allí, la celeridad, sobre todo, como lo mencionaste, es importante. Creo que
todos sabemos que el estado actual de los arbitrajes y el litigio es muy extenso. Muy completa la respuesta. Ahora yo paso a André para que nos pueda seguir con la siguiente parte. En verdad voy a pasar para Inés hacer la última, a última pergunta do nosso seminário. Pero, Sí, Inés, ahora voy a intentar hablar en español. Y volviendo a Karim, para terminar con nuestro debate, yo preguntaba cuáles son las regulaciones actuales, tanto las vigentes como las que están en planeamiento, en relación a estas herramientas de inteligencia artificial y específicamente en lo que respecta a limitaciones o a restricciones sobre su uso. Gracias por la pregunta, Inés. Bueno, podría decir de manera general que se mantienen las obligaciones más estrictas para los modelos fundacionales, que es una subcategoría de la IA de propósito general que incluye a los similares de ChatGPT, entre otros. Los modelos generativos de inteligencia artificial tendrían que ser diseñados, y digo tendrían, luego les comento por qué, que ser diseñados y desarrollados de conformidad con la legislación de la Unión Europea, los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresiones. Estos son los últimos informaciones respecto a la regulación europea de inteligencia artificial, pero tenemos que esperar apropiadamente hasta el 14 de junio, que es cuando sabremos en definitiva el contenido final del reglamento. Es lo que podemos decir de momento, porque no quiero afirmar cosas hasta que podamos tener el contenido final de la regulación. Y creo que el 14 de junio tendremos respuesta a muchas de estas preguntas, y creo, y deseo adicionar esto, que tanto los inversores como las personas que desarrollan este tipo de tecnología, e inclusive las organizaciones o profesionales que desean utilizar este tipo de tecnología en la Unión Europea, tienen que estar atentos a lo que van a decir o el resultado del contenido de la regulación de inteligencia artificial en Europa, y por qué no también otros países, porque como bien sabemos, Europa pues lidera la regulación en cuanto a inteligencia artificial, y hay una posible hay un posible réplica, lo que ha sucedido con el Reglamento General de Protección de Datos, que va a suceder el efecto Bruselas. Como todo el mundo lo conoce, es el efecto que implica que otras legislaciones de otros países van a inspirarse directa o indirectamente en la regulación europea, con lo cual tanto el sector gubernamental, empresas y demás, a nivel internacional sería ideal que puedan estar atentos y puedan guiarse de alguna u otra manera a cómo suceden las cosas que suceden en Europa. Gracias. Gracias. Vamos entonces a esperar hasta junio. A ver. 14 de junio, sí, 14 de Sí, junio 14 tenemos de que estar junio. súper alertas. E insisto, no solamente la gente que trabaja en el sector legal, nosotros los profesionales del sector legal, consultores del sector legal, sino también los inversionistas que están invirtiendo en este tipo de proyectos, también los gobiernos que desean adquirir o obtener este tipo de servicios que desean implementar. Creo que ya debería ser tiempo de que puedan conocer los aspectos positivos, así como los aspectos no tan positivos de estos modelos antes de implantarlo, porque creo que las empresas privadas tienen que actuar con responsabilidad, definitivamente, pero es que las empresas públicas o el sector público tienen que tener un doble check de responsabilidad, porque ellos son, bueno, los que representan de alguna manera indirectamente a través del poder a la sociedad y al Estado en general. Gracias, Karim. Penso que terminamos agora as perguntas que estavam planeadas. Não sei se alguém da audiência tem alguma pergunta para fazer aos nossos oradores.
I wanted to ask about, there's been quite a lot of conversation in the chat about bias, coded bias. Particularly on Lucas, you put in this message, and it is algorithmic bias is a real topic as well. And so I wondered if perhaps we could have our panel's views on that. Is this so? How do we? Maybe Douglas, this is a question for you to start. I mean, how do we make sure, or not make sure, but perhaps cover that danger? What is it that needs to happen for that to be minimized? I understand that there are humans coding the machines, and inevitably we all have prejudices, sometimes often unknown. What is it that can help in minimizing the coded bias that Lucas, and Lucas, I would also invite you to speak if you'd like to as well on this topic. But Douglas, let me ask you first, and please don't answer in English. Ok. Ok. Vamos lá. Não existe necessariamente uma abordagem que resolve esse problema. Então, não existe uma abordagem eficiente ou determinística que garante a optimalidade desse problema. Como a gente tem lidado com isso na indústria, principalmente na academia, né? Academia, as universidades tendem a ser mais vanguardistas nesse tema. E o que tem sido feito para lidar com isso é inserir diversidade no máximo de contextos possíveis. Então, seja diversidade ali nos nossos conjuntos de dados de treinamento, mas principalmente diversidade nas equipes que estão atuando e trabalhando com aquele problema. Então, se eu consigo garantir que eu tenha uma representatividade de pessoas com histórico de vida diverso, com nacionalidades, com etnias, com gênero, isso reduz um pouco da probabilidade de eu ter viés, de eu ter coded bias. Isso é o que tem sido feito em grandes empresas. Eu trabalhei na Microsoft há alguns anos atrás, e essa era uma iniciativa muito forte lá. E eles, inclusive, argumentavam que isso auxiliava a empresa a ser mais rentável também, porque se eu aumento a diversidade, se eu diminuo os vieses, eu consigo criar produtos que atendem uma maior amplitude de pessoas. Então, tiveram produtos que foram criados que contemplavam pessoas com deficiência visual, porque esse problema surgiu porque tinham pessoas com deficiência visual no time. Então, para esse tipo de problema de preconceito, nos dados de treinamento, de bias, a melhor solução que eu conheço hoje é de fato, trazer diversidade ali para quem está atuando e para as bases de dados, se possível, também. O que é uma tarefa muito difícil, porque as bases de dados elas refletem em algum grau os preconceitos prévios, né, da sociedade, das pessoas e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de maneira consciente tentando lidar com isso. Thank you, and I saw that that Lucas has also answered in the chat to say it's almost impossible to resolve 100%, but it is certainly something on the radar. Thank you. E o Lucas mencionou a questão da regulação também, né? E a questão da transparência. Talvez a Aline possa complementar essa visão, indicando se, sob o ponto de vista da transparência dos sistemas de inteligência artificial, há algo que possa ser feito em termos regulatórios mesmo, em termos jurídicos, em termos de preocupação jurídica, além da preocupação técnica que foi essa explicada pelo Douglas. Beleza. Bom, então, é muito interessante essa discussão. Com certeza a transparência pode auxiliar,
E não precisamos talvez nem adentrar a transparência talvez mais difícil de atingir, que é a transparência exatamente com o conhecimento completo como a decisão foi tomada. Como o Douglas mencionou, só o fato de ter uma diversidade da base de dados, uma diversidade da equipe, são informações que são mais palpáveis e mais fáceis de serem transcritas no documento e até validadas pela própria empresa ou pessoas externas. Então, já partindo desse pressuposto, já conseguimos talvez dar indícios que o sistema tomou esse cuidado em pegar uma base de dados mais representativa, uma equipe também representativa com preocupações diversas. E se mesmo assim for talvez um sistema de alto risco, aí cada país vai acabar tendo sua própria classificação do que se entende por alto risco, a gente pode pensar talvez uma transparência daí a nível de modelo matemático. Então, existindo a necessidade justificativa para inserir variáveis e que possam refletir um certo preconceito, e ainda na impossibilidade de ter uma base mais representativa, que acaba sendo uma realidade, nem todo mundo, nem todas as empresas conseguem ter uma base extremamente representativa para aplicar o ideal do que seria, como esse comportamento se dá dentro do algoritmo. Então, uma base um pouco mais com esses problemas, realmente vai dar problema na hora da construção do modelo? Como está sendo esse comportamento na hora do resultado? Testes foram feitos? Conseguimos mitigar ou tratar alguns dos erros? Então, tudo isso é muito importante, principalmente quando a equipe conhece e também adota as medidas de forma que isso fique evidenciado na documentação. E até quando essa legislação, principalmente no Brasil, agora entrar em tramitação, vai ter um documento chamado Avaliação do Impacto Algorítmico. Se não me engano, também é um tipo de documento que é usado também, acho que na União Europeia, mas talvez com outro nome. Isso também auxilia a tanto detalhar as medidas que a equipe evidenciou sobre a construção do software e também sobre os possíveis impactos negativos, porque como eu mencionei, sempre vão existir impactos, a diferença é como vamos lidar com eles. Então, quando conseguimos reduzir riscos, conseguimos tratar esses riscos e quais as medidas que podem também ser feitas para corrigir esses impactos negativos. Em alguns casos vai ter como reverter, em outros não. Mas é interessante pelo menos conhecer e que quem é submetido a esse tipo de decisão, pelo menos ter ciência e saber se ele quer ser submetido a um sistema desse tipo ou não, sabendo dos riscos que está correndo. Perfeito, muito obrigado, Aline, pela complementação. Eu vi que a Karen também levantou a mão. Por favor, Karen, fique à vontade para falar. Bueno, creo que mi colega anteriormente ha respondido a las cosas que yo iba a decir, pero lo que podría decir a continuación es lo que ya he mencionado, el tema de la diversidad de equipo, la auditoría de los algoritmos de modo general, y a nivel práctico a mí me gustaría llamar la atención para sobre todo los proveedores, los que desarrollan la tecnología, por así decirlo, y los que usan, organizaciones o profesionales que vayan a usar la tecnología, hablando de modo general sobre el sistema. Pienso que deberían hacer las preguntas correctas cuando vayan a adquirir u obtener este tipo de sistemas para aplicarlos en su organización, y el poder analizar, tener una hoja de ruta de modo general. Todavía no estoy hablando de efectivamente la regulación, pero estamos hablando en países donde posiblemente, no hablando de Portugal, pero posiblemente países como Brasil y otros países de Latinoamérica u otros países donde no hay una regulación, o por lo menos en un pronto, en los siguientes meses o el siguiente año no habrá una regulación, pero sería importante mencionar que al margen de que haya o no haya regulación, el poder adquirir u obtener este tipo de modelos o de tecnología que no tenga fallos o sesgos es bastante relevante. Está por encima de la regulación, porque nadie desea obtener un sistema que discrimine. Nadie desea tener un sistema que sea sesgado en contra de poblaciones o personas por temas religiosos o sexo, etcétera, ¿no? Entonces, al margen de que haya una regulación o no, creo que deberían tener una hoja de ruta o una hoja de preguntas antes de adquirir u obtener este tipo de tecnología, como
quiero que me muestres los datos, cuál ha sido el tipo de representación, etcétera. Porque tenemos que también recordar que estos sistemas, somos bastante conscientes de que estos sistemas no son desarrollados en países en vías de desarrollo. Esto lo sabemos todos, ¿cierto? La mayoría de estos sistemas son creados en países desarrollados, cuya posiblemente su población no representa la población de estos países donde son importados esa tecnología. Es algo que la gente del gobierno, la gente de organizaciones, de empresas privadas que están en países en vías de desarrollo tienen que preguntarse antes de obtener. Se tienen que preguntar, voy más allá, se obtienen ese tipo de sistemas por un tema de eficacia. ¿Cuál es el contenido o el objetivo de la eficacia si al final el resultado no es confiable o no es del todo confiable o el margen de error es tan elevado porque no has visto los datos, si hay una verdadera representación y no tienes en conocimiento estos datos, ¿no? Que son elementales. Yo quiero mencionar, si me permites, André, y espero poderlo conversar contigo y en el futuro, me preocupa mucho este tema del bias y de la discriminación, y que al margen de que el país tenga una regulación o no, la gente de diferentes países debe tener en consideración esto, sector gubernamental, insisto, sector privado también, y espero poder desarrollar unas consideraciones o una hoja de ruta en los siguientes meses para efectos de que las personas que toman decisiones al momento de adquirir estos sistemas puedan tener en conocimiento qué tipo de preguntas tienen que hacer para cuando adquieren este tipo de sistemas o cuando quieren usar este tipo de sistemas, para que sea eficaz y de alguna manera sea más confiable de lo que podría ser si no tienes en cuenta estos datos. Gracias. Gracias, Karen. Thank you very much to all of our moderators and our panelists, and also to the attendees who turned up for, I think it was an absolutely super session. I hope the captions worked well for everybody. They worked well, at least for me. So with that, I think I'm going to close the session. But before I go, please, if you haven't already, please do follow the ArbTech LinkedIn page for all the regular updates about content in relation to the tech and tech dispute field, and also for the upcoming Portuguese and Spanish seminars that I'm sure we will coordinate in the near future. And also please do have a look at arbtech.io, our website, to both check out our new content there and to be able to register for the next session. Thank you all for your time. And with that, I think I'll close the session. Obrigado. Thank you. Thank you. Obrigado. Gracias. Adiós. Thank you. Gracias. Obrigado.